Olá, meus amigos, tudo bem com você aí? Seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal Grande Linha. E esse vídeo que é o primeiro, sim, é o primeiro vídeo que eu vou trazer aqui falando com vocês sobre ciência, sobre a vida, sobre o universo, sobre tudo mais. E eu espero que vocês gostem do resultado. Vejam aí que o vídeo está muito legal. Você aí certamente já ouviu falar alguma vez de que existem tantas estrelas no céu quanto grãos de areia nas praias da Terra. E acontece que de tanto ouvir isso, a gente não para se perguntar, a gente simplesmente aceita isso como uma das verdades do universo e pronto. Porque surgem tantas pessoas falando, tantos documentários, tantos livros, tantos textos, que fica comum e de certa forma até banal. E tudo bem, a gente não precisa sair por aí questionando tudo e esbanjando o maior ceticismo possível em cima de todas as coisas. É bom dar uma moderada. Só que esses dias eu me peguei sentado na areia da praia e me surgiu essa ideia aí na cabeça, né? Da quantidade de grãos de areia na terra e estrelas no céu. Aí eu olhei para toda aquela imensidão de grãos de areia que refletia a luz do sol na minha cara. E eu olhava para aquela imensidão, comparava com cada um dos grãos de areia que grudavam na minha mão e em todos os lugares do meu corpo, como se eles fossem simplesmente insignificantes, sabe? Cada grão de areia não era nada perto de toda aquela praia. E olhar para aquilo me fez questionar muito essa afirmação de que existem tantas estrelas quanto o grão de areia. Para mim, naquele momento, como alguém que estava na praia observando os grãos de areia, era impossível haver tantas estrelas no universo quanto grãos de areia. Cara, tem muito grão de areia, sério mesmo. Tipo, parecia totalmente imensurável aquele número. E claro que quando eu pensava em universo, eu pensava apenas no universo observável, né? Que é o universo que possui um limite, né? Que é o limite da nossa visão, o limite de tempo para a luz chegar até a gente. O universo que está além desse ali, a gente não consegue enxergar porque simplesmente não deu tempo da luz chegar até a gente. Então, nesse caso, eu estaria aceitando um universo finito, né? E nesse universo finito, para mim, naquele momento, não fazia sentido comparar o número de estrelas com o número de grãos de areia, porque parecia ter muito mais grão de areia. Claro que se a gente for considerar que o universo pode ser infinito, o que é uma ideia completamente absurda, se a gente considerar que ele é infinito, beleza, não tem como comparar o número de grãos de areia, que é um número finito, com o número infinito de estrelas que existiriam num universo infinito. Então, vamos lá para o que importa nesse vídeo aqui. Importa que naquele momento eu estava na praia e eu não conseguia ver as estrelas e eu não conseguia muito menos imaginar o tamanho do universo e o tamanho do número de estrelas que poderiam caber naquele universo. Logo, para mim era muito mais fácil eu olhar para os grãos de areia e dizer que tinha mais grãos de areia, porque se tem uma coisa difícil da gente imaginar no mundo, no universo, na vida, é o tamanho do universo. O Douglas Adams, o gênio autor do Guia do Mochileiro das Galáxias, ele brincou com isso de uma maneira genial, através do chamado Vórtex da Perspectiva Total, que se você não sabe, você vai ler o guia, você descobre, se você sabe, parabéns, você já leu o Guia do Mochileiro das Galáxias, pode render um vídeo ainda um dia, mas ele brincou com isso nesse Vórtex e, mano, é impossível a gente imaginar o tamanho do universo, então para mim ali era muito difícil. Para mim era muito difícil fazer essa comparação. Era muito mais fácil dizer que tinha mais grão de areia porque eu vi os grãos de areia ali na minha frente. Mas não é só porque a gente não consegue imaginar alguma coisa que a gente não pode tentar entender e nesse caso quantificar algo como o tamanho do universo e o tamanho do número de estrelas nele. E foi isso que eu, como um estudante de física de férias e um extremo curioso, fui tentar fazer. E eu comecei a fazer estimativas e quantificações acerca desses dois números, do número de grãos de areia e o número de estrelas. Rendeu uma fucking folha de A4 com considerações, que ali na descrição eu vou deixar detalhado todo esse passo a passo de como é que eu fiz essas contas e como é que eu supus as coisas. Nesse vídeo eu vou estar resumindo um pouco mais para vocês não ficarem tão entediados. A discussão mais interessante é o resultado e todas essas questões que eu já debati até agora e vou continuar debatendo. Vamos lá. Primeira coisa, se você percebeu, eu tentei durante esse vídeo falar sobre o número de grãos de areia nas praias da Terra e não na Terra inteira, porque se você for pegar o número de grãos de areia na Terra inteira é um negócio muito difícil de estimar. É assim, difícil. Eu, ao menos, achei difícil, achei complicado, então pode
pode gerar uma discrepância muito maior do que vai gerar, nesse caso, estimando o número de grãos de areia nas praias. Ah, beleza, vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que considerar aqui é o seguinte: não é possível contabilizar com exatidão o número de estrelas que existem no universo observável. Mesmo que você tenha o telescópio mais fucking super potente das galáxias inteiras, não é possível estimar com exatidão, nesse momento tem tantas estrelas. Não. Estrelas morrem, estrelas nascem o tempo inteiro e a gente está olhando para o céu, a gente está olhando para o passado, então não tem como saber como é que essas estrelas estão hoje em dia, exatamente nesse tempo presente. Assim como também não é possível precisar com exatidão o número de grãos de areia nas praias da Terra, né? Tem grão de areia surgindo, tem grão de areia sendo levado pelo vento das praias, sendo levado pelos turistas que vêm e vão para suas casas. Então aqui eu vou ter que fazer apenas uma estimativa, utilizar uma técnica de estimativa baseada na ordem de grandeza desses números para chegar a um valor aproximado e diminuir da maior maneira possível o erro nessa minha estimativa. E eu também vou considerar aqui os casos mais ideais o possível, como grãos de areia como uma esfera perfeita, distribuídos homogeneamente na praia, e também o número de estrelas nas galáxias como sendo constante, enfim. Mas tudo isso apenas como método de estimativa, que é muito importante. Se vocês quiserem dar mais uma olhada em como estimar valores, vai ter link ali na descrição. No fim, essa é a melhor forma de se estimar valores muito altos, como o número de fios na cabeça, ou o número de folhas de uma árvore, ou algo do tipo que eu vou apresentar para vocês aqui agora. Eu vou começar estimando o número de grãos de areia nas praias da Terra, para então depois fazer a comparação com o número de estrelas. Como eu falei no vídeo que eu vou resumir, ali na descrição eu vou deixando o link do PDF com todas as minhas considerações muito mais detalhadas. Se vocês quiserem acessar, vejam ali. Bom, primeiramente eu vou ter que estimar o volume de grão de areia. Ao estimar o volume de um grão de areia, eu consigo descobrir quantos grãos de areia existem em 1 metro cúbico de areia, e descobrindo quantos metros cúbicos de areia tem na praia, eu consigo descobrir quantos grãos de areia tem por praia, e então multiplicando ainda esse número pelo número de praias no mundo, a gente tem o número de grãos de areia estimado na Terra, a ordem de grandeza do número de grãos de areia na Terra. A minha estimativa se baseou no fato de que um grão de areia possui um raio menor do que 1 milímetro. 1 milímetro é até fácil de se imaginar. Você pega qualquer régua que você tiver aí por perto, você olha a menor das divisões, aquilo ali é 1 milímetro. No caso, você pega uma régua milimetrada, mas aquelas réguas de escola, sabe? Então, menos que 1 milímetro, um valor que está dentro daquele intervalinho muito pequeno, seria o raio de um grão de areia. E a ordem de grandeza em metros daquilo ali é 10 elevado a menos 4, ou 0,1 milímetros. Essa ordem de grandeza quer dizer que o valor está entre 0,1 e 1 milímetro, o valor do raio de um grão de areia. Assim, eu obtive um valor de 10 elevado a menos 12 metros cúbicos como o volume de um grão de areia. 10 elevado a menos 12 é 0,11 zeros e 1. Esse é o valor estimado para o volume de um grão de areia. Só que é um valor que não faz sentido nenhum pra gente. Só que a partir dele a gente consegue chegar ao número de grãos de areia em 1 metro cúbico, que seria o inverso disso ali, ou seja, 10 elevado a 12, 1 trilhão de grãos de areia em 1 metro cúbico, que já é um valor exorbitantemente alto, e a gente já pode ficar pensando, puta merda, tem mais grão de areia no metro cúbico do que pessoas na Terra. Sim, ao estimar o valor de metros cúbicos numa praia, eu obtive um valor entre 10 mil e 100 mil metros cúbicos. Eu vou chutar o valor mais alto porque, sim, assim, por pura arbitrariedade, mas quanto a grão de areia eu vou estar chutando para cima sempre. Então nós temos 100 mil metros cúbicos de areia em uma praia. Em 100 mil metros cúbicos, para você ter uma ideia, cabe 100 milhões de litros de água, só para vocês terem uma comparação. E por fim, ao chegar ao número de praias existentes no planeta, eu também diria que está entre 10 mil e 100 mil praias. Não tem como a gente aproximar uma praia toda, dizer que todas elas têm o mesmo volume de areia, nem que todas elas são do mesmo tamanho, nem nada, mas eu aproximo um valor assim de entre 10 mil e 100 mil. Pode ser mais de 100 mil, mas também não é mais do que 1 milhão, eu diria. Vamos assumir que a ordem de grandeza seja 10 elevado a 5, ou seja, 100 mil
praias. Um valor entre 100 mil e 1 milhão de praias no mundo. Então, se a gente multiplicar o número de grãos de areia por metro cúbico pelo número de metros cúbicos por praia pelo número de praias, então a gente obtém um número de grãos de areia na Terra. Fazendo todas essas substituições e multiplicações pelos números que eu obtive, a gente tem o valor de 10 elevado a 22 grãos de areia na Terra. Isso é o número 1, seguido por 22 fucking zeros. É um número muito alto que eu não vou nem saber dizer se é sextilhão, septilhão, octilhão, não sei, mas não importa. Lembrando que esse é um número extrapolado, eu chutei alguns valores para cima e que essa é apenas a ordem de grandeza, não é esse o número exato. É um valor que aproxima o número de grãos de areia. Agora vamos então para o número de estrelas, que pode ser calculado de uma maneira um pouco mais simples, com dados que a gente encontra por aí, né, na internet, dados da NASA, dados, publicações de sites de artigos de estudos. A gente pode encontrar o número de estrelas no universo multiplicando simplesmente o número de estrelas que a gente encontra em cada galáxia pelo número de galáxias que a gente encontra no universo observável. As estimativas para a ordem de grandeza do número de estrelas por cada galáxia estão entre 100 bilhões e 1 trilhão de estrelas. Eu vou estar aqui tomando como base o valor da nossa Via Láctea, que tem um valor de 100 bilhões de estrelas. Então esse vai ser a nossa estimativa para o número de estrelas a cada galáxia. Quanto ao número de galáxias no universo, é outro número que a gente vai se espantar bastante. Até o ano passado, né, existia a estimativa de algo em torno de 200 bilhões. Só que uma pesquisa de análise de dados do telescópio Hubble, que foi publicado lá no site da NASA, vou deixar os links ali embaixo, estimou que esse valor de 200 bilhões é na verdade 10 vezes maior, ou seja, algo em torno de 2 trilhões de galáxias no universo. O que dá um número na ordem de grandeza de 10 elevado a 12. Exatamente, 10 elevado a 12 galáxias no universo observável, que é a estimativa dos caras, então a gente vai utilizar ela para esse vídeo. E ao multiplicar então o número de estrelas por galáxia pelo número de galáxias, nós obtemos um valor de 10 elevado a 23 estrelas no universo observável. Se a gente comparar 10 a 23 estrelas no universo com 10 elevado a 22 grãos de areia na Terra, a gente vê que o número de estrelas é pelo menos 10 vezes maior na nossa estimativa. E esse número de grãos de areia nas praias da Terra, ele é finito, ele uma hora vai ter um fim. Já o número de estrelas e de galáxias, às vezes a gente não tem nem como saber. Mas no universo observável, segundo as nossas estimativas, dá para dizer pelo menos que o número é igual ou quase igual, mas que ainda é possível que hajam muito mais estrelas do que grãos de areia. E após fazer todas essas contas, eu acho interessantíssimo a gente retomar a discussão no começo desse vídeo, onde eu olhei para todos aqueles grãos de areia e eu vi a imensidão de grãos de areia e a insignificância de cada pequeno grão de areia. E agora, com os resultados que a gente tem, a gente sabendo que de fato existe quase tanto grão de areia quanto estrela, na verdade existe até mais estrela do que grão de areia, sabendo desse resultado, é muito incrível a gente imaginar cada um dos grãos de areia da praia como uma estrela. Se um dia você tiver a oportunidade de ficar na praia e olhar para o tamanho de um grão de areia, olhar para a insignificância de cada um deles, você vai conseguir mais ou menos ter uma ideia de quão incrível é isso e quão insignificante que é cada estrela. Imaginar que a luz que é refletida por aqueles grãos de areia vem de apenas uma das estrelas, que pode ser apenas um daqueles grãos de areia, é muito explodidor de cabeças, faz a gente pensar no nosso tamanho perto do universo novamente. Talvez seja até mesmo uma boa forma da gente de algum jeito imaginar o quão pequeno a gente é. E então realmente é muito boa essa comparação. Eu cheguei a duvidar dela, mas depois desse vídeo eu acho que vocês também não vão estar duvidando, pelo menos vão estar mais cientes de que faz sentido e de que a gente é realmente muito pequeno, que existe estrela para um caramba no universo. Que no YouTube não pode mais falar palavrão. Enfim, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você viu ele até aqui, não se esqueça de deixar o seu gostei ali e o seu comentário, que ele é muito importante. Eu espero ver vocês nos próximos vídeos de ciência que eu trouxer aqui pro canal. Até mais e valeu!